Bom dia oficialmente, sejam todos muito bem-vindos aqui para esse bate-papo que nós vamos ter hoje, tá? Vamos falar sobre a educação especial. Eu, sim, quero cumprimentar vocês no nome da Débora, né, que é a nossa pedagoga, e também no nome do nosso diretor, que foi quem nos acolheu e chamou para a gente estar fazendo essa conversa, tá? Hoje nós vamos falar sobre educação especial. Vamos falar sobre educação especial de uma forma geral, e depois nós vamos afunilando e vamos chegar na questão do TEA. Aqui a maioria trabalha com TEA, né, que é com autista, certo? Então nós vamos começar e vamos focar para isso. Antes de nós começarmos, vamos nos apresentar bem rapidinho, tá? Porque tem, quase todo mundo já conhece, mas tem alguns que eu ainda não conheço pelo nome, porque às vezes está no horário de lanche diferente, a gente só se encontra no horário de lanche. Então, para se apresentar e para ser bem rápido, vamos falar o nome, uma qualidade que você acha que você tem e um defeito, mas tem que ser bem rapidinho, aquele bate e volta. Então, vamos começar aqui por mim, depois vamos nessa ordem aqui. Bom, esse vai ser o último. Então, quem sou eu? Eu sou a Irene. Minha qualidade, meu atributo de qualidade é que eu sou bem criativa. E meu defeito é que eu sou um pouco impaciente. Eu sou o Pedro e acho que a minha maior qualidade é que eu consigo trabalhar bem em equipe. Meu nome é Ana, a minha maior qualidade é que eu sou bem prestativa e a minha pior é que eu gosto muito de, assim, eu sou muito persistente. Isso é um defeito, assim, mesmo. Aí eu queria ter esse defeito também, Ana. Muito bom. Mas eu sou muito persistente. Perfeccionista. Eu quero tudo muito certo. Muito bom. Então, faz um favor para mim. Aperta aquela cortina lá que eu falei para você que não ia precisar, mas não tá dando legal. Eu sou o Guilherme, como a Ana também é sobre prestativo, meu maior defeito acho que é timidez. Timidez? Deu certinho comigo, que eu também sou tímido pra caramba, Guilherme. Eu sou a Andréia. Eu acho que a minha qualidade é que eu sou prestativa também. O meu defeito é que eu sou meio rígida. Como é Samara, a minha qualidade é o chute. Eu sou tudo chute. E o meu defeito é a ansiedade. Sara, você é amiga do Flávio? Não, né? Não? É que o meu filho tem uma amiga que chama Sara, que estuda pedagogia. Eu sou nova aqui na cidade. Ah, achei que você era já amiga do meu filho. Meu nome é Karina, eu também sou bem criativa e o meu defeito é que eu sou um pouco ansiosa, eu quero tudo para agora. Meu nome é Edu. De qualidade eu sou prestativo, muito prestativo. E acho que um dos meus defeitos é que eu acho que eu tenho que ser mais duro, assim, às vezes, até a gente já falou isso aqui, assim, eu tenho que ser mais duro, mas tem que se impor mais nos alunos. Ó, o Edu tá falando que eu fico cobrando dele, vocês vão achar que eu sou rígida, né, gente? O Edu já tá entregando já as coisas aí, né? Eduardo! Muito bem, gente, então já nos conhecemos um pouquinho. Então eu vou pedir para vocês agora pegarem essa apostila que está aí para vocês e virarem ela, tá? A parte de trás, o verso da apostila que nós vamos usar, tá? Escolham 2 canetas de cores diferentes ou lápis, tanto faz, tá? Essa parte eu faço. Não, você pode depois. O Eduardo vai me ajudar, tá, gente? Ele é meu auxiliar e ele está aqui para me ajudar. Nós teríamos também a professora Eliane, mas por conta que o médico veio hoje, a professora Eliane não está aqui conosco. Então, gente, como o Eduardo disse que eu sou rígida, você falou que é rígida também, né? Então, eu vou dar ordem para vocês, uma ordem por vez, mas eu não vou repetir a ordem, tá? Então, vocês têm que prestar atenção. E se eu pegar alguém olhando no trabalho do colega, vocês vêm fazer aula de sábado, tá? Curso de sábado. Muito bem. Então, vamos lá. Começando. O que eu falar, vocês vão fazer. Então, a primeira coisa, desenhe um círculo. Beleza, hein? Desenhe 2 curvinhas viradas para cima. Desenhe um pequeno gancho para baixo. Desenhe uma linha reta para baixo. Sim. Desenhe 2 linhas que saem do meio da reta, sobem e depois descem, formando Vs invertidos.
assim é bem extensa, eu vou ler de novo. Desenhe 2 linhas que saem do meio da reta, sobem e depois descem, formando Vs invertidos. Pinte um coração no meio dessas 2 linhas. Abaixo da reta, desenhe uma linha que sobe, faz uma curva para o lado e desce um pouco. Abaixo da reta, desenhe uma linha que sobe, faz uma curva para o lado e desce um pouco. Faça o mesmo do outro lado. Vamos começar aqui. O que você desenhou? Tem que falar? É. Desenhei uma bola, um círculo, né? 2 ovalzinhos assim pra cima, um ganchinho, uma reta, 2 retas no meio dessa reta em pé, e 2 V ao contrário, um coraçãozinho no meio, depois uma reta. Um risco para cima, aí foi pro lado, eu fui pro lado direito e para baixo, né? Aí isso eu pedi para fazer igual do outro lado, eu fiz ao contrário. Subi, desci. Certo. Memória é excelente, né? Porque eu não lembro a primeira ordem que eu dei, eu lembro tudo ali certinho. Eu quero que vocês deem uma olhada na sala. Que vocês encontrem o que eu mandei vocês desenhar na sala. Deixa eu desenhar mais um meu rosto do rosto. Mentira! Verdade! Ó, deixei cola dos 2 lados para vocês não ficarem sem cola. Pode entrar, fica à vontade. Ó, Caramba, que legal. olha aqui, ó, que era para vocês desenharem. Nossa, que legal. E eu fui bacana dessa vez, eu deixei cola, tá vendo? Então, assim, ó, olha aqui para vocês verem como eu estou certinho, ó. Desenha um círculo. Foi, não foi? Foi. Desenhe 2 curvas viradas para cima, os 2 olhos. Desenhe um pequeno gancho para baixo, que é o nariz. Desenhe uma linha reta para baixo, que é essa linha aqui saindo do pescoço aqui, né? Desenhe 2 linhas que saem do meio da reta, sobem, depois desenhe o formato de V, que formou o braço, né? O V ao contrário. O coração no meio, ainda falei, desenhe o coração, decoração no meio. E detalhe, desenho o coração. Eu pensei que vocês iam pegar outra cor de caneta para pintar. Olha lá, ela pintou, tá vendo? Abaixo da reta, desenho uma linha que sobe para fazer uma curva, que foi as pernas, e do outro lado, a mesma coisa. Então, ficou certinho, né, de vocês? Por que vocês acham que não ficou igual eu fiz o ditado para vocês? O que pode ter acontecido? Eu acho que a falta de criatividade. Não, eu acho que faltou. Olá, diretor, tudo bem? Bem, agora também. E os outros estagiários? Tá faltando gente aqui, né? Tá. Eu preciso dar uma palavrinha com eles. Pode ficar à vontade, eu tô gravando, tá? Não, depois. Termina. Tá. A hora que terminar, vocês me aguardam. Beleza? Então, o que faltou? Pode entrar, fica à vontade. Quem chega por último tem que responder todas as perguntas. Jesus! Tem folha para ela? Tem folha. Eu acho que faltou, como a gente fala às vezes com o filho. Às vezes meu filho fala, mãe, você não explicou que era para mim ter feito. E a gente adota como filho e você dá como a mãe. Eu acho que a gente, ou você não explicou, faz o círculo, aí debaixo desse círculo, eu acho que esse detalhe, apesar que eu não faria grudado, faria embaixo. Então, eu dei ordens, mas as minhas ordens não foram muito claras. Então, teve uma falha aí de comunicação em relação às minhas ordens, certo?
O que acontece? Por que eu trouxe essa dinâmica para a gente trabalhar? Porque nós vamos falar sobre educação especial. E quando se trabalha com educação especial, uma vírgula é uma vírgula. Então, nós temos que ser muito claros com o que nós estamos falando. E principalmente quando nós trabalhamos com autista, que é o que a grande maioria que trabalha. Então, nós temos que pensar muito bem o que nós vamos fazer, quais são os passos do nosso trabalho. Porque, às vezes, a gente fala algo que eles não estão compreendendo. Por exemplo, ontem eu falei para um aluno, na verdade eu questionei que eu queria trazer aqui para vocês, lá na outra escola que eu trabalho. O que é furar olho para você? Vocês sabem o que é furar olho? Ele estava recortando um papel e pegou o papel e fez assim do meu lado. É furar o seu olho. E realmente, por quê? Porque para ele é literal. E o autista, ele tem muito isso que é literal. Então, nós temos que ter esses cuidados com as ordens que nós vamos dando, com o que nós estamos falando. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse bate-papo nosso, assim, porque uma hora e meia é um bate-papo, né, gente? É coisa bem rápida para a gente conversar um pouquinho aí sobre o autista, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a educação inclusiva, práticas e desafios no atendimento educacional especializado, AEE. Vocês sabem o que significa AEE? AEE, atendimento educacional especializado. Vocês aqui na nossa escola, vocês todos trabalham com educação especial, certo? Todas as estagiárias, vocês são educadores que estão ali trabalhando em prol da educação especial. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, vocês trabalham no AEE, atendimento educacional especializado, tá? Muito bem. E hoje, dentro do atendimento educacional especializado, entra todas as deficiências que são atendidas. Nós temos inúmeras deficiências aí para ser atendida ao longo do nosso trabalho, tá? Mas hoje, especificamente, nós vamos focar no autismo. Então, nós temos os objetivos, que vocês têm os desenhos aí, os desenhos de vocês não estão coloridos igual os meus, tá? Aí a Lucimar veio aqui, nosso secretário, sempre que você não pediu para me tirar colorido, eu falei, porque eu estava economizando. Então, eu economizei com vocês, ai, como eu sou malvada, né? Então, ó, o meu está colorido, de vocês não estão. Mas, se vocês quiserem, depois eu peço para a Débora colocar no grupo para vocês, os slides, para vocês utilizarem da forma que vocês desejarem, tá? Então, nossos objetivos hoje são 3 que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver a fundamentação legal da educação especial, tudo por cima, tá, gente? Assim, bem rápido, é só uma introdução, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da fundamentação legal, porque tudo que nós fazemos em um contexto escolar, ele tem uma lei que rege, e a gente não trabalha se não for em cima de uma lei. Então, quais são as leis vigentes que endossam o que nós estamos falando, que endossam o que você está falando? Quando você conversa com o teu aluno lá na tua sala, você é educador, você está conversando com base em que lei? Você sabe quais os princípios? Então, a gente tem que saber. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a fundamentação legal, que é a nossa legislação, que fala sobre o AEE, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o manejo em sala de aula. O manejo em sala de aula, nós vamos falar como trabalhar com esse aluno, tá? Lembrando que cada aluno é único. Então, o que a nossa amiga aqui faz não vai ser o mesmo que o nosso amigo faz. Por quê? Porque vocês trabalham com seres humanos diferentes. E isso dentro da educação especial é muito gritante. Essa diferença é muito gritante. Então, nós estamos aqui todos falando sobre autista, mas cada autista é único. Então, precisa do quê? Do olhar. Nós temos que ter um olhar muito atento enquanto estamos trabalhando. Porque os alunos, eles dão pistas do que acontece, do que eles precisam para o seu desenvolvimento dentro da educação especial e ali dentro do dia a dia, tá? E nós vamos falar também sobre estratégias para trabalhar ali de uma forma que esse aluno consiga desenvolver o que ele precisa. Qual o suporte que eu preciso dar para o meu aluno TEA desenvolver as suas potencialidades? Qual a flexibilidade que eu tenho que fazer no meu conteúdo? O que eu preciso fazer para que ele avance dentro do esperado? Então, esses são os 3 objetivos que nós temos para tratar hoje, tá? Então, começando aqui na legislação, tá? AEE e a legislação vigente. Então, o atendimento educacional especializado é o AEE. Ele fala sobre direitos a acesso e garante o currículo regular e o serviço que deve acontecer. Então, dentro da escola, independente que seja na educação infantil, independente se é no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, se vocês falaram que vão fazer estágio, no ensino médio, dentro do contexto educacional, o aluno ele tem direito
assim, que é universal. Tem direito ao acesso, participação e aprendizagem. Então, são direitos que nós não podemos negar para o nosso aluno. Irene, mas o meu aluno é muito comprometido, como que ele vai ter aprendizagem? Aprende, todo ser humano aprende. Aprende de formas diferentes, tá? A minha aprendizagem é diferente da aprendizagem do Eduardo, é diferente da aprendizagem do meu amigo Pedro. Então, cada ser humano tem o seu jeito de aprender, tem a potencialidade. E eu já vou aproveitar e falar para vocês, quando vocês forem conversar sobre educação especial, pelo amor de Deus, vocês nunca falem, ele tem esse defeito, ele tem essa dificuldade. Quando nós vamos falar, quando nós vamos fazer relatório, vocês observam que de vez em quando os professores estão fazendo relatório, então vocês sempre vão falar do quê? Potencialidade, tá? A palavra dentro da educação especial, chave para nós é potencialidade. Então, eu não trabalho em cima da limitação, em cima da dificuldade. Eu sei que o aluno tem uma dificuldade, tem uma deficiência, tem uma limitação. Porque se ele não tivesse, ele não era aluno da educação especial, não era público da educação especial. Então, todo mundo que trabalha com a educação especial tem que ter essa noção. É educação especial? É. Então, tem uma limitação, tem uma barreira ali que eu preciso trabalhar para ele superar. Mas todos têm uma potencialidade. Então, nós temos alunos que vão sair aqui da educação no Fundamental 1 e vão ser médicos. Autista? Sim, autista. Nós temos vários autistas que são médicos, temos autistas que são professores, temos autistas que são advogados, enfim. E temos outros que não vão ser, porque cada ser humano tem a sua própria potencialidade. Então, você tem que trabalhar para que o aluno alcance o máximo do que ele precisa para desenvolver essa potencialidade, tá? Então, ele tem o direito, porque com muita gente pensa assim, tem direito a acesso. Acesso não é só matrícula. Quando a gente diz em acesso, o aluno que está matriculado, ele tem que participar de tudo que acontece na escola, dentro do seu potencial, tá? Então, eu não posso matricular um aluno e falar assim, então, nesse horário aqui você vai participar, nesse você não vai participar. Não vamos deixar você fazer essa atividade, não, porque eu vou dar uma atividade mais fácil para você. Não, a gente tem que ver o que aquele aluno precisa e as adequações que a gente vai fazer para que ele possa atingir isso que ele precisa, tá? Outra coisa dentro da educação especial, que isso é muito importante para nós sabermos. A educação especial é um serviço pedagógico transversal. O que significa isso? Vocês sabem o que significa um serviço transversal? Quem sabe? Vamos lá. Não sabem? Muito bem. Transversal significa que o aluno entrou no ambiente escolar, ele tem uma deficiência, ele já tem direito ao atendimento educacional especializado, o AE, tá? E ele vai estudando, ele vai passar todos os níveis da educação, educação fundamental, educação básica, tudo, infantil, tudo. Vai chegar lá na faculdade, ele continua tendo direito. É um direito assegurado. É transversal. Começa lá embaixo e corta toda a educação. Então, não tem essa, mas hoje ele é autista, amanhã ele não é autista mais. Não. E se ele é autista, ele tem esse direito transversal. Tá? Então, às vezes, de uma forma ou de outra forma, a gente consegue estar dando esse atendimento para esse aluno. Pode acontecer que o aluno que você está atendendo hoje aqui, autista, que precisa do educador PAE, quando chegar lá no ensino médio, ele não vai precisar mais. Dessa forma, esse atendimento é feito. E tudo bem, isso faz parte da evolução humana. Mas, se ele precisar, ele tem esse direito, inclusive em concursos, em tudo que ele for fazer, ele tem esse direito, é garantido, tá? Então, as leis vigentes garantem os direitos para os nossos alunos, que nós vamos discutir hoje, a LBI, tá, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trabalha não só a parte educacional, como ela garante ali outros direitos para o indivíduo, para o cidadão, a nível de trabalho, enfim, é uma das legislações que garante também o nosso trabalho e que nós temos que ter uma noção sobre ela. E vamos falar também, baseado na Constituição Federal, lá no artigo 208, que também garante essa educação transversal para os nossos alunos. E também vamos nos fundamentar em documentos, decretos, que falam sobre a confecção, a elaboração do plano que a gente faz para atender os alunos. Vocês sabem que todo aluno de educação especial tem um plano próprio de atendimento?
precisa ter um plano individual de atendimento? Vocês sabem disso? Então, todo aluno da educação especial precisa ter um plano de atendimento, tá? Até alguns meses atrás, não era obrigatório ter esse plano dentro do ensino. Como assim um plano de atendimento? Você senta e você faz um relatório, ali, tipo de um relatório, mas um plano de atendimento. Vai atender isso, isso e isso. Ó, o Eduardo, vamos supor que o Eduardo é meu aluno, tá? O Eduardo tem que fazer um plano de atendimento para o Eduardo. Então, o Eduardo, eu vou trabalhar as potencialidades do Eduardo. Eu vou trabalhar isso com o Eduardo, que é a potencialidade, isso. Eu preciso atingir isso aqui nesse bimestre com o Eduardo, tá? Fiz o plano de atendimento do Eduardo. Desde metodologia, objetivo, tudo que o aluno precisa ter ali para ser desenvolvido. Como se fosse um plano de aula, tá? Como se fosse um plano de aula. Isso, para cada aluno. E aí, assim, até um tempo atrás, no ensino regular, a gente fazia esses planos na educação especial, na sala de recursos, no contraturno, mas dentro da sala não precisava ter esse plano no aluno. Só que as leis mudam. E a legislação vigente agora está dizendo que quem trabalha com com aluno autista, tem que fazer esse plano de atendimento. Então, eu não sei se o município vai adotar aqui, se vai adotar para amanhã, se vai adotar para depois, mas pode ser que alguém vai chegar e vai falar assim, olha, Pedro, eu preciso que você faça o plano do aluno que você está atendendo, entendeu? E o Pedro vai ter que ver, se der tempo, depois eu mostro um plano pronto para vocês aqui, tá? E o Pedro vai ter que se virar para fazer esse plano. Para fazer um plano, a gente precisa, o que é o principal para fazer um plano? Conhecer quem é o aluno. Porque se eu não conheço o aluno, não tem como eu fazer esse plano. Então, vocês têm que observar sempre o aluno de vocês, os detalhes. Como é que esse aluno aprende, o que é que faz esse aluno se desestabilizar, perder o foco. Então, nós temos que estar pensando em tudo isso aí, porque esse plano, ele é muito importante para o desenvolver desse aluno. E por que ter o plano? Às vezes você fala assim, mas eu já sei tudo, eu não preciso fazer o plano, eu já conheço meu aluno. Ok, mas amanhã você vai ganhar na super cena acumulada, vai sair da escola, vai vir outra pessoa. Ela precisa pegar o seu plano e entender quem é aquele aluno, quem é aquela pessoa. Então, o plano, ele serve para nortear o teu trabalho, e ele serve para que, se qualquer outra pessoa que pegar o aluno para atender, tem que olhar aquele plano e tem que entender quem que é aquele aluno. Trocou de estagiário, trocou a pessoa que está atendendo esse aluno. O outro que pegar já vai saber quem é aquele aluno. Porque no começo eu tive muito, porque assim, eu nunca trabalhei, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade. Não sabia, sabe, segue em tiroteio? Sim. Então, aí eu perguntava a uma professora, não foi eu que foi ano passado, tá? Então, assim, foi muito difícil para mim. Muito mesmo. Então, agora que eu tô, né? Também. E se tivesse esse plano feito do ano passado, você ia ler esse plano, você já ia saber a potencialidade. E por isso que a gente não fala, não fica tratando nos planos de limitação, deficiência. Por quê? Porque a gente quer tratar das potencialidades. Porque se eu chego e eu falo assim, a Andréia tem essa limitação, a pessoa que vem trabalhar com a Andréia vai olhar para a Andréia a partir das limitações. Agora, se eu falo assim, a Andréia é extremamente criativa... Não, mas normalmente é o contrário, né? Quando a gente vai perguntar de alguma criança, especial fala? Sim, especial. Primeiras palavras que as pessoas falam é o quê? As dificuldades. Que é o que eu estou dizendo para vocês que tem que mudar. Que é o que já desanima a gente. Exatamente. Então, nós que estamos começando agora, nós vamos fazer diferente. Então, vocês, quando forem fazer os planos de vocês vão fazer diferente. Quando nós vamos falar de um aluno, a gente não fica... Se o aluno é da educação especial, eu sei que tem uma barreira. Eu sei que tem alguma coisa, o aluno é autista, eu sei que tem uma barreira. Mas eu tenho que falar do que aquele aluno tem condição de aprender. Escola é para falar de aprendizagem. Escola é para levar conhecimento. Então, quando vocês forem fazer um plano ou um conselho, que às vezes perguntam lá no conselho assim, como que é tal aluno? Você está acompanhando aquele aluno. Não fica falando sobre as limitações dessa criança, não. Fala do que essa criança tem potencial para aprender, para desenvolver. Porque essa é a nossa sacada. Pensa assim, eu estou trabalhando para formar médicos, eu estou trabalhando para formar professores, para formar juízes. Então, dê a essa criança, independente dela ter uma deficiência ou não, o direito dela sonhar e dela se desenvolver. Porque quando a gente limita, quando o professor, o educador não confia no aluno, o aluno não vai desenvolver, ou vai desenvolver com muito mais dificuldade. Quando o Eduardo veio trabalhar comigo, o Eduardo chegou aqui,
O Eduardo tinha perdido a visão, estava no 7º ano, tinha perdido a visão, né, Eduardo? Boa parte da visão, não enxergava cores, não enxergava quase nada, estava com dificuldade de locomoção, ele chegou com muitas dificuldades aqui. Então, se eu pegasse e ficasse, nossa, coitadinho, né? Ai, que dó. O Eduardo não teria se desenvolvido. Então, quando o Eduardo chegou aqui, vamos catar, vamos trabalhar essa visão que falta. Vamos ver o que a gente consegue recuperar do que você perdeu. Então, a gente vê potencialidade. Hoje, o Eduardo é professor aqui, nessa sala. E um professor muito bom. Por quê? Porque foi investido nas qualidades, na potencialidade do Eduardo. Porque se eu fico em cima, ai, mas coitado, ele perdeu, né? Ai, vamos dar nota para ele, vamos passar ele. Não, ele chegou aqui, ele foi aprender o 12 votos, ele foi fazer jogos que às vezes eu sabia que ele ficava extremamente irritado, porque ele não estava enxergando as cores, mas eu estava forçando ele ali para ele recuperar essa acuidade visual. E é assim que a gente trabalha. A gente vai entendendo quem é o aluno e o que a gente pode fazer para ele evoluir. Então, isso é muito importante. Posso falar de uma experiência? Pode falar. Eu fui com o Arthur na parte da tarde. E quando eu cheguei, ele escrevia, mas sabe, assim, passava 2 linhas, né? Todo mundo falando, é normal, é assim mesmo. Normal, assim mesmo. Tadinho, eu não entendia de nada, né? Aí eu falei assim, eu em casa fiquei pensando, né? Porque em casa eu fico pensando, meu Deus, né? O que eu posso melhorar, né? Eu melhorando, ele também melhora, né? Eu falei assim, não, eu vou apagar, vou fazer um teste, eu vou apagar, vou pedir para ele fazer a linha certinho. Aí, quando assim que a gente começou a aula, eu falei para ele, hoje você não vai atravessar a linha, tá bom? Você vai, aí eu marquei para você vai fazer nessa linha aqui certinho, sem errar, fazer bonitinho. No começo ele fazia, eu ia apagava e pedia para ele fazer de novo. Hoje ele faz na linha certinho. Eu não sei se eu errei, né, também, meio que forcei ele. Mas assim, ele fazia e hoje em dia, olha que bonitinho, ele erra, ele já pega a borrachinha. E assim, o que foi muito interessante no que você colocou para nós é que você falou para ele o que você ia fazer, o que vocês iam fazer. A partir de hoje nós vamos trabalhar desse jeito, você explicou para ele o porquê de trabalhar desse jeito, isso é muito importante quando trabalha com autismo. Com autista. Nós vamos ver aqui nos nossos conteúdos aqui, essa questão desse trabalho com o autista, a gente está sempre falando o que vai fazer antes. Não é chegar lá, ó, eu trabalho a rotina com o meu autista, todo dia eu trabalho essa rotina, mas hoje eu resolvi que eu vou mudar tudo, porque eu não estou legal. Você desestabiliza o aluno. Então, o aluno precisa ter essa segurança para saber o norte que vai seguir. Isso que você trouxe, vem dentro desse slide que nós vamos trabalhar aqui agora. Encontrem de vocês aí funções executivas. Encontrem no de vocês onde nós estamos em funções executivas. É a segunda folha, a segunda ou terceira folha. Isso, essa pessoa está certo. Funções executivas. Acharam? Então, muito bem. Funções executivas. O que são funções executivas? São funções nobres que tem dentro do nosso cérebro. Tá? Então, o cérebro de todo ser humano, ele tem funções nobres. E nós usamos elas para quê? Para a questão da escola, da educação, nós usamos essas funções. E dentro das funções executivas, nós temos 3 modalidades, vou chamar de modalidades, tá? Não é bem modalidade o termo, mas vamos chamar de modalidade. Nós temos a memória de trabalho, tá? Que é a primeira aí, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Então, nós vamos partir desse eixo para trabalhar hoje, para conversarmos hoje, tá? Então, a memória de... Todo ser humano tem isso, tá? Todo ser humano tem função executiva. O que acontece no caso do autista, que é o que nós estamos focando hoje? O autista, ele tem muita dificuldade, vocês podem até marcar aí se vocês quiserem, ele tem muita dificuldade no controle inibitório, tá? Então, o que é o controle inibitório, que é o do meio? O controle inibitório é o que nos garante um convívio social adequado. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso falar um palavrão aqui na sala, certo? Eu sei que eu não posso levantar aqui no meio dessa reunião sem avisar ninguém e sair, simplesmente sair. Então, o autista, ele tem dificuldade nesse controle inibitório. Então, tem algumas ações que ele faz que você fala que não era para fazer. Então, vocês estão no comecinho ali com a criança autista, mas quando vocês encontrarem uma autista já lá no nível mais avançado, lá no ensino fundamental, às vezes vocês vão ver assim, que parece impossibilidade, do nada ele sai da sala
Então, assim, por quê? Porque ele tem essa dificuldade nesse controle. E esse controle inibitório para o autista, ele tem que vir da onde? De fora para dentro. Então, eu tenho que ir orientando esse aluno. Eu não posso deixar esse aluno fazer o que ele quer, tá? E não é só o autista que tem dificuldade no controle inibitório, não, tá? Quando vocês forem trabalhar com TDAH, que também é público da educação especial, o TDAH também tem dificuldade no controle inibitório. Alguém aqui é TDAH além de mim? É porque, talvez, né, sem diagnóstico, talvez, sem diagnóstico. Então, assim, tem dificuldade, porque fala de forma impulsiva, não pensa para falar, é muito literal ali, então isso gera, às vezes, atrito na sala. O autista também tem muita dificuldade na flexibilidade cognitiva, tá? A flexibilidade cognitiva é um mecanismo que nos permite ter o plano B. Hoje eu acordei para vir trabalhar. A hora que eu levantei, eu vi que meu carro estava com o pneu furado. Eu preciso tomar uma decisão de imediato ali. O que eu vou fazer? Eu tenho que chegar na escola. Então, eu vou de moto, eu vou chamar um táxi, eu vou a pé, eu vou ligar para o diretor, falar que eu vou me atrasar. Então, eu tinha o plano A, que era acordar, pegar o carro e ir para a escola. Não tenho mais esse carro, eu tenho que me virar, arrumar uma outra forma para chegar na escola. E dentro da escola, eu planejei aqui essa reunião para a gente fazer aqui hoje, e de repente aconteceu um imprevisto. Eu tenho que ter um plano B, tá? Eu não consegui tirar colorido para vocês. Então, qual vai ser o meu plano B? Como que eu vou trabalhar isso com vocês? Eu idealizei do jeito, mas no meio do percurso eu preciso mudar, às vezes, o meu plano. E isso é moleza para nós. Para o autista, isso não é moleza. Que foi o que a Andréia, né, Andréia? Carinho, já estou trocando seu nome, Carinho. Já está virando Andréia. Andréia sou eu. Você está vendo? Já várias vezes eu chamei ela de Andréia, tá? Então, Carinho, a Karine trouxe para nós. Ela explicou que ia mudar para o aluno, a partir daquele momento, a forma de escrita dele, beleza? Então, a partir daquele momento, esse é o plano A dele, tá? Ele já entendeu que ele não vai escrever entre duas linhas. É daquele jeito, porque esse é o plano A. Agora, se amanhã trocou, não vai mais a Karine vai ficar, vai ser a Andréia. E a Andréia chega aqui e fala assim, não, agora eu quero que você escreva entre duas linhas. Ele vai ficar confuso. Por quê? Porque ele já tinha um plano que tinha sido combinado, estava dando certo, e que mudou de repente, mas e agora? O que eu faço? Então, sempre que nós vamos conversar com o nosso aluno autista, nós temos que passar a rotina para ele. O trabalho com o autista é a rotina. Por quê? Porque ele não tem essa flexibilidade cognitiva, que é tão importante para o nosso aluno. Então, vocês que estão direto ali como educador em sala de aula, trabalhando com essa criança, com esse autista, prestem atenção nisso. Prestem atenção em questão de perfumes. Mas perfumes, sim, você vem todo dia com perfume de um jeito. Aí amanhã você vem com um perfume diferente. Isso confunde o aluno também, sabia? Então nós temos que tomar cuidado com coisas pequenas. Porque às vezes, para desestabilizar o aluno, não precisa ser uma coisa grande. Não precisa alguém chegar e dar um soco nele. Às vezes, o nosso aluno ele se desestabiliza pelo mínimo. Então, é por isso que nós temos que conhecer quem é esse aluno que eu estou atendendo. Eu tenho que prestar atenção nos mínimos detalhes. Se o meu aluno teve um dia que ele estava bem, de repente, ele do nada se desestabilizou, presta atenção, o que foi que aconteceu antes desse aluno se desestabilizar? Porque ninguém se desestabiliza, nenhum autista do nada. Então, o meu aluno está tendo, a gente chama de crise, uma crise atrás da outra. Então, vamos descobrir o que está acontecendo com essa criança. Não é normal, está fugindo da rotina. É um amiguinho que está incomodando, a voz de um amiguinho, é o lugar na sala que ele está sentado, é a claridade, é a música, é o barulho. Mudou o horário da aula de educação artística dele, da aula de educação física. Se vai mudar a aula de educação artística do aluno, da educação física, e a gente já está sabendo de manhã, a gente chega e faz o que a Karine falou. Marquinhos, hoje a tua aula de educação física não vai ser no mesmo horário, tá, Marquinhos? Mudou, a tia está de atestado. Avise o aluno com antecedência, para ele começar a reorganizar o plano dele, porque ele não tem tanta flexibilidade cognitiva como nós. Então, nós temos que dar essas pistas para os alunos autistas, para que eles consigam ter esse equilíbrio, ok? Então, aqui nós vimos que essas duas funções aqui para o nosso aluno autista é complicado, que é o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Mas, então, como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Aqui, esse primeiro quadradinho que diz aqui de memória de trabalho, esse é o pulo do gato para a gente trabalhar com o nosso aluno autista. Por quê?
Porque o nosso aluno autista, geralmente, quase sempre, 99% das vezes, ele tem uma memória de trabalho excelente, tá? A memória de trabalho é aquela memória imediata, que serve para a gente, eu estou trabalhando aqui o calendário, eu estou trabalhando aqui isso, só que tem um detalhe. O nosso aluno autista ele tem a memória de trabalho excelente a partir do hiperfoco deles. Vocês já escutaram falar de hiperfoco? Vocês sabem o que é hiperfoco? Todo mundo já sabe, né? Sim ou não, Gui? O Gui ficou em dúvida. Então, hiperfoco, Gui, é aquele tchan do autista. Então, tem autista que tem o hiperfoco em música. Tem autista que tem o hiperfoco em gibis. Tem autista, e muitos deles, que tem o hiperfoco em dinossauro. Então, cada autista pode ter um hiperfoco em determinada área, tá? Então, nós temos que saber, porém, nem todos os autistas têm hiperfoco, tá? Então, assim, pode acontecer de cada 10, não tem hiperfoco, e aí a gente tem que ir descobrindo ali como trabalhar com ele. Mas se eu já sei, vou pegar o Eduardo é autista. O hiperfoco do Eduardo é tocar violão, é música. Eu parto desse hiperfoco para trabalhar o restante com o Eduardo. Não, o hiperfoco do Eduardo é... Ajuda aí. Um hiperfoco que um dos alunos de vocês têm. O meu é desenho. Desenho, tá? Então, aqui, ó, a professora falou que o hiperfoco do aluno dela é desenho, tá? Então, se o hiperfoco dele é desenho, eu vou partir dos desenhos para trabalhar com ele. Ele gosta de desenhar, prof? Não, ele não gosta de desenhar, ele gosta que você pinta e que você desenha. Aí, agora, tá meio 2 horas eu e 2 horas o tio Pedro, que agora estamos dividindo. Certo. Na parte das 2 horas, que é para ele se organizar, ficar na sala, eu consigo trabalhar com ele os recortes, atividades adaptadas no segundo ano, a gente está fazendo, que é o que ele consegue fazer para tirar ponto, para ver assim, até onde ele consegue chegar, né? E aí eu deixo um desenho impresso e falo para ele que depois do lanche ele pinta com o tio Pedro. Perfeito. A gente faz um combinado. É o salvar? E porque assim, ele aceita assim, algumas atividades, porque assim, 4 horas é muito para ele. Ele estava querendo sair da sala, ele estava querendo ir embora depois do lanche, porque assim, é muito concentrado, ele se esforça muito em ficar sentado para se concentrar para fazer aquilo ali. Então, eles, tipo assim, uma panelinha de pressão que explode após o recreio, sabe? E daí tem que fazer o que relaxa ele, que ele fica tranquilinho, é pintar para ele. Então, mas vocês estão fazendo um trabalho certinho. Por quê? Porque você pegou o hiperfoco dele, que é essa questão do desenho, que ele gosta de ver o desenho, a pintura do desenho. E você pegou isso, que é o hiperfoco dele, e você está fazendo combinados com ele. Então, ó, nós vamos fazer isso. Mas, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer isso. Você vai dando passo a passo do que precisa para chegar nesse desenho. Então, não é porque ele gosta de desenho que nós vamos desenhar o período todo com ele. Não. Então, vocês estão certinhos, você e o Pedro. Vocês estão pegando esse hiperfoco dele e estão direcionando. Então, ele gosta de qualquer tipo de desenho? Não. Agora é golfinho. Golfinho, animais marítimos. Agora ele está nesse foco, mas é assim, ele fica o tempo todo. Donald, que é o Pato Donald. Daí ele olha para mim e fala assim, a tia Ana não sabe desenhar o Pato Donald branco. Então, mas aí vocês vão pegando esse hiperfoco e puxando. Só que daí a gente já sabe que agora ele está antes era galinha pintadinha, agora ele está na fase do golfinho. Provavelmente ele não vai parar só em um personagem. Não, Percebam que ele vai trocando. E aí, quem está trabalhando com ele vai trocando e puxando. Igual agora ele está nos animais marinhos. Olha que riqueza para trabalhar com ele. Alfabetização, dá para trabalhar tudo partindo dos animais marinhos. Aí vamos trabalhar o golfinho. Como se escreve golfinho? Onde ele te soletra golfinho. Ele fica assim. Eu tô pintando assim, ele fica olhando, aí ele fala. Golfinho começa com a letra G, né? Então, partindo do hiperfoco dele, ele consegue se trabalhar o que precisa. E assim, a gente está vendo agora. E a gente está vendo agora que assim, o horário completo comigo tinha muito menos rendimento
que eu me culpava muito, do que dividindo o horário com outra rotina entre eu e o Pedro, entendeu? A gente está conseguindo fazer ele ficar mais calmo, né? Sem... É claro que vai ter uns dias difíceis, né? Sim. Porque, assim, ele não consegue ficar na sala, porque, assim, na sala no dia de artes e educação física é impossível deixar ele na sala. Por causa que as crianças não têm, segundo ano, ainda não tem essa noção de que atrapalha ele, entendeu? A sala é bem conversadeira, é bem agitada, dificulta muito também isso para ele. E ele, assim, eu acho que ele é um grau de autismo, assim, que é difícil, assim, um pouco para alfabetização. É claro que ele tem essa potencialidade dele, não é que eu estou aqui só jogando assim, mas é que, assim, é uma realidade. Não é assim, igual um autista, que você vai ver que ele vai aprender, vai ler e vai tudo. Ele conhece as letras, mas ele conhece o que ele aprendeu na PAI. O ano passado ele não teve tanto progresso. Então, mas o que você trouxe para nós aqui, ó, por exemplo, ele já conhece várias letras. Sim. E o autista, de repente, ele dorme sem saber e acorda lendo, tá? Então, quer dizer assim, pode ser que um dia você vai se surpreender imensamente. Por quê? Porque pode ser que ele dormiu de um jeito e vai acordar de outro. Isso tem essa possibilidade também quando a gente fala do aluno autista. E assim, estão no caminho certo, mas quando você trabalha com a educação especial, você não pode se cobrar muito. Pelo que eu percebi, você se cobra bastante também, você fica angustiada, mas eu não estou conseguindo alcançar o que eu preciso alcançar com esse aluno. Não se cobre tanto, você tem que fazer o trabalho correto, mas sem se cobrar, porque é aquela coisa que não depende de você, tá? Tem o biológico dele, tem ali a questão neurológica, então não é você. Porque se a gente trabalhar com a educação especial e nós colocarmos toda a carga em cima da nossa pessoa, antes de você terminar o seu curso de educação física, você já vai estar frustrada e não vai conseguir desenvolver o que você precisa desenvolver. Então, você tem que fazer o melhor, nós temos que fazer o melhor, mas nós temos que entender que não depende da gente. E tem toda essa questão funcional dele para ser trabalhada ali. Então, o que vocês estão fazendo perfeito. Se vocês conseguiram entrar numa rotina que deu certo para ele, que está dando certo para vocês, perfeito. E sempre que você for trabalhar, não se cobre demais, tá? Porque, assim, hoje eu entendo que não é somente o aluno, eu. Se não tiver uma rotina em casa que ajude, não deixe também só em tela e essas coisas, não vai ser tão não soma tanto da escola, entendeu? Se a gente não tiver ajuda, se não for uma união, escola e família, a gente não vai fazer o milagre sozinho. Então, isso hoje eu tirei um pouco de mim, entendeu? Porque antes eu me cobrava muito mesmo, porque eu tenho filho especial. E o meu filho especial, eu trato ele normal com rotina. Então, eu consegui ter consegui superar muitas coisas que a ciência falava que não era possível. Então, assim, é uma frustração um pouco maior, mas acontece que daí eu olho para mim e falo assim, eu sou mãe. E meu filho conseguiu atingir algumas coisas porque eu fiz a rotina com ele. Se ele não tem um apoio em casa, não vai ter como eu querer cobrar, arrumar a vida dele aqui na escola, entendeu? Certíssima. Perfeito. Excelente. Dando sequência só mais um pouquinho aqui para frente, ó, nós vamos falar sobre o plano de atendimento individualizado. Eu já fiz uma fala sobre ele. Então, aqui na minha sala é o plano de atendimento especializado. Lá, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer, é o PEI, que é plano especial e individualizado. Então, na apostila de vocês não tem esse o P, o E e o E que aparece aí é o plano educacional especializado, que é feito dentro das nossas salas da educação especial. Na sala com o professor, vocês vão fazer o PI, com I no final, tá? Plano educacional individual, tá? Uma dúvida que eu tenho. Quem que prepara as aulas especializadas? Nós ou o professor de sala de aula? Trabalho é um trabalho colaborativo, tá? Tudo que se fala de educação especial é trabalho colaborativo. O aluno é aluno do professor de sala de aula, tá? O aluno é aluno do professor de sala de aula. Vocês estão lá para ser suporte.
Então, o professor preparou uma atividade lá para o aluno dele, e aí, quando ele chega, ele tem que pensar que ele tem um aluno especial na sala dele também, tá? Ele tem que saber que ele tem um aluno na sala dele especial. Não é eu tenho 20 e mais um, ele tem 21 alunos, tá? Só que daí vocês são suporte. Aí vocês vão chegar para o professor e vão dizer assim, olha, Irene, tá? Vamos supor que vocês estão conversando comigo. Vocês vão chegar para mim e vão falar assim, Irene, essa atividade que você preparou para o Joãozinho não vai dar certo. Ele não vai conseguir desse jeito. Então, Irene, se você fizer uma atividade mais lúdica, ou se você utilizar essa e essa estratégia, o Joãozinho vai aprender. Então, vocês vão fazer esse suporte. Mas não é assim, é responsabilidade minha. Não. Vocês têm que chegar, porque o professor, ele é o titular da sala, e o aluno da educação especial faz parte dos alunos da sala. Então, nós temos que ter isso também em mente. O trabalho na educação especial é sempre um trabalho colaborativo. Quando for fazer o plano de atendimento individualizado, que eu estou falando para vocês, que de repente vai chegar em vocês para estar fazendo, não é eu vou ter que fazer o plano de atendimento educacional especializado, não. É professor, a educação especial, que daí entra vocês estão trabalhando ali como agentes da educação especial, e tem algumas partes que é a família também que tem que responder, tá? Então, é um trabalho colaborativo que a gente fala. Sempre. Igual a gente foi feito o relatório e eu fui só pontuando algumas coisas que estavam acontecendo que eu via, porque eu convivia mais, para ser levado para o médico. Perfeito, isso aí. Então, por que esse plano é essencial, gente? Quando falarem para vocês desse plano, por que ele é essencial? Porque ele garante a continuidade do processo pedagógico, foi o que nós falamos. Se tivesse o plano do ano passado, eu não ia ter sofrido tanto. O aluno não ia ter sofrido tanto, porque você já saberia qual era o jeito de estar trabalhando com esse aluno. Isso. Ele serve como guia para a adequação curricular e as adequações avaliativas, e deve ser construído de forma colaborativamente, que foi o que nós falamos, está aqui na apostila, entre professor regente, o professor AEE, que daí é vocês, estão dando atendimento educacional especializado, e a família. Então, é um trabalho que a gente faz juntos, não tem essa só um faz. Então, é conjunto esse trabalho. E agora nós vamos para práticas inclusivas e manejo em sala de aula, tá? Então, como a gente faz a inclusão? A inclusão ela é feita dentro da sala de aula. Entendemos que vai ter algum momento que nós vamos ter que tirar, sim, os alunos da sala, tá? Mas isso não pode ser sempre, tá? O aluno, a prioridade do aluno é acesso, participação e aprendizagem. Como ele vai ter acesso se ele não está na sala de aula? Como ele vai ter participação se ele não está na sala de aula? A sala de aula, que eu digo, é junto com as suas turmas. Isso não é inclusão, isso é segregação dentro da escola. Então, gente, prestem bastante atenção. Vocês que estão trabalhando como professores especializados, educadores especializados, devem tomar muito cuidado com isso. Não se tira aluno da sala de aula sem motivar, e o aluno está começando aqui a conversar, vou tirar, vou levar para o diretor, vou levar para a pedagoga. Gente, nunca se faz isso. Principalmente com o aluno autista. Só se for uma coisa muito, muito, muito extrema. Aí sim, você leva para o diretor, você leva para a pedagoga, se precisar da família. Mas são coisas extremas. Por quê? Porque hoje eu estou atendendo uma aluna autista e ele teve aquele desequilíbrio e eu cato ele, corro e levo lá para o diretor. Esse aluno autista, ele é aluno de rotina, tá? Lembra que a gente falou? Levei uma vez, ele vai querer ir no próximo dia, no próximo, e isso vai virar a rotina desse aluno. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão. Só em último caso, tentem resolver. Tentem entender por que aquele aluno está ali meio desequilibrado. De repente, toma uma água, dá uma água para ele, tenta ali. Não somos bruxos também, tá? Para maltratar o aluno, para isso. Não, a gente tem que ter aquele olhar de empatia pelo aluno. Mas não fazer desse negócio de tirar aluno de sala de aula rotina, tá? Aluno, com pequenas exceções, em alguns momentos, o lugar dele é junto com a turma. A turma está no pátio, o autista está no pátio. A turma está na quadra, o autista está na quadra. A turma está tomando lanche, o aluno da educação especial está tomando lanche, tá? Porque quando vocês tiram um aluno de sala de aula, vocês comprometem no trabalho de vocês, que vocês perdem a credibilidade como aluno, e o aluno pensa, isso não é só aluno da educação especial, não, é qualquer aluno. O professor não tem autoridade. O professor não tem autoridade sobre mim. Então, eu posso fazer para. Então, não se pode tirar de qualquer jeito. E quando vocês levam esse aluno para o diretor da pedagoga, vocês ainda comprometem o trabalho do outro.
Porque, de repente, eles estão num demanda ali que eles não podem parar, estão fazendo um documento que eles não podem parar, e isso vai comprometer. Então, lembre-se sempre, só tira aluno de sala de aula em último caso, tá bom? É por isso que eu falo, que eu acho que eu sou rígida, porque igual a Rafaela. A Rafaela eu já aprendi quando ela está em crise e quando dela é manha, porque a Rafaela mora com a avó, com a avó, a mãe, a tio, então ela é uma criança que todos fazem tudo que ela quer, do jeito que ela quer. Então, se ela falar, eu vou fazer isso aqui, você falar, não, Rafaela, não faça assim, vamos fazer assim. Ela já joga longe, ou senão ela começa a jogar no lixo. Mas se você chega de novo, aí eu olho firme para ela e falo, não, Rafaela, nós não vamos jogar no lixo. Não vai escapar. Por que vai jogar no lixo? Vamos deixar aqui em cima. Mas eu tenho que olhar no olho dela e falar firme com ela. Perfeito. Tá bom. Ela senta, pega o negócio e... Perfeito. Ela tem que aprender os limites, ela precisa aprender os limites. E agora, igual você falou, mudar a rotina. Ontem foi a Solange. Se muda que não é a cara da Solange, ela não queria que eu fosse tomar um lanche. Aí tem que ser eu e eu, porque ela se sente insegura com a Solange. Então, daí vocês têm que começar já um dia antes, quando é possível, né? Que a gente sabe que vai ter troca de professor, já avisar. Amanhã será, mas a tia tem que tomar lanche, você tem que ir avisando para ela já criar o plano lá na cabeça dela, já com essa situação. Perfeito. Meninos, vamos, senão nós não vamos vencer o nosso conteúdo, né? Que tem bastante coisa. Falei para vocês que precisava de umas 3, 4 horas, a gente começa a conversar. Então, vínculo como base da aprendizagem no TEA. Nós vamos falar agora do vínculo afetivo, tá? E tem um erro na apostila de vocês que eu vou pedir para vocês corrigirem. Risquem, por favor, tá? Tem 2 vezes aí, sem vínculo afetivo. O vínculo é a conexão. É quando você diz que a pessoa isso significa que ela está passando dos limites para a aluna, mas ela está impondo não, mostrando o que é necessário. Mas tem a parte afetiva também. Porque nós temos que ter a parte afetiva. Ninguém aprende sem parte afetiva. Quando vocês estavam na sala de aula, vocês detestavam o professor, vocês não conseguiam aprender a matéria. Mesmo assim, é um aluno de educação especial. Então, ele tem que ter essa afetividade com quem trabalha com ele. Não é dó. A afetividade não é dó. Em educação especial, nós não trabalhamos com dó, tá? Então, se a aluna está jogando trabalho no lixo e ela não pode jogar, mas eu tenho dó, ela é autista, deixa ela jogar. Negativo, certíssima. Certíssima. Então, eu tenho que ensinar essa criança que ela não pode fazer isso. Perfeito. Então, eu vou abraçar ela, não deixa ninguém relar ela abraça. Porque eles são seletistas. Eu gosto de confiancinha. A Carol, se dá um abraço pra tia, ela fala não. É um direito dela. Aí só que ela abre o braço pra abraçar tia Andréia. Aí eu tenho que fazer assim pra ela me abraçar. Então. Mas então, já mudou do começo do ano pra cá, ninguém podia nem fazer assim. Ela tem toda a afetividade com você. E percebam que ela escolhe esse momento. Não é, mas eu vou chegar, eu vou invadir a sua vida, eu vou fazer desse jeito. Não é assim que funciona. Muito bom. A afetividade é importantíssima. A gente tem que ter aquele olhar para o aluno de empatia, de se colocar no lugar dele. Nós devemos conhecer e comunicar com o aluno. Então, o que nós precisamos primeiro? Conhecer o estudante. Eu já falei para vocês. Temos que identificar esse hiperfoco, quais são os interesses desse estudante, porque quando a gente sabe qual é o hiperfoco, qual é o interesse do estudante, a gente consegue utilizar isso que foi o que os meninos falaram, que trouxeram para nós, para desenvolver esse aluno. Agora, se chegar a pedagoga e falar assim, Karine, qual é o hiperfoco do teu aluno? Não sei. Qual é o interesse? Porque, de repente, ele não tem hiperfoco, mas ele tem interesse. Qual é o interesse? Não sei. Você está com o aluno já há 3, 4 meses e você não sabe qual é o interesse do aluno? Tem alguma coisa errada? Então, nós temos que ter esse olhar para o aluno ali, de saber qual é o interesse. O hiperfoco eu ainda não sei. Porque tem aluno que não tem também, tá, Karine? Não sei ainda. Mas ele tem bastante interesse, assim, pelas revistinhas, ele gosta, né? Quebra-cabeça. Assim, de olho fechado. Eu fui montar um, né? Vou montar um. O que ele fez, eu vou fazer. Menina, fiquei, horas para tentar fazer coisa que ele faz em 2 minutos. Então, esse aí pode ser o hiperfoco dele, quebra-cabeça. A memorização. Aí é bom porque, assim, ele
Não é que ele não lê ainda, tá? Mas assim, ó, aquela vez a gente como avião, eu até chorei, né? Até chorei. Ele leu o avião, eu chorei, mas não é que ele leu o avião. Ele memorizou as palavras, ele sabe que o A, o VI, o ão é avião. Então, para essa criança, vocês podem estar pensando em fazer atividade de alfabetização em cima de quebra-cabeça. Então, vamos fazer, a gente precisa trabalhar com ele a alfabetização. Então, vamos pensar em quebra-cabeças. Como que nós vamos fazer para trabalhar essa alfabetização em cima? Pode entrar, pedagoga, fique à vontade. Pode trabalhar em cima dos quebra-cabeças com esse aluno. Porque dá para a gente fazer essa parte desse hiperfoco dele, porque esse é o hiperfoco dele. E trabalhar em cima disso aí, puxando para a alfabetização. Então, você já tem, ó, Karina, a faca e o queijo. Tem várias atividades que ele vai estar utilizando, fazendo quebra-cabeça, que é o hiperfoco dele, e você vai conseguir trabalhar a leitura com ele ali, ele vai conseguir ter esse desenvolvimento. Então, já matou a charada. Excelente. Então, nós temos que entender que quando trabalhamos com autista, tem alunos que são verbais, tem a fala, e tem alunos que são não verbais. Mas isso não significa que o aluno não tem comunicação, o aluno não sabe se comunicar. O aluno sabe se comunicar. Se comunicar, a gente se comunica até com o olhar. Comunicação não é só fala. Então, nós temos que tomar bastante atenção com isso. O aluno, quando ele é verbal, ele vai saber falar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas, às vezes, vocês vão trabalhar com o autista que ele é não verbal e vocês vão ter que entender que, por exemplo, ele quer ir no banheiro. E se ele quer ir no banheiro e ele não sabe te pedir para ir no banheiro, ele, de repente, ele vai se desregular por conta disso, ele vai ficar irritado, vai ficar nervoso por conta disso, mas vocês antecipar o que ele quer para que ele não chegue a esse ponto de perder o equilíbrio. Então, por isso, a gente tem que fazer as leituras de entrelinhas quando nós trabalhamos com esse aluno. Porque senão ele vai perder esse equilíbrio, ele vai, volta e meia, querer sair da sala ali e nós não vamos conseguir essa comunicação. Então, gente, o ser humano, o que nos diferencia dos animais é a comunicação. Então, nós precisamos ter comunicação com o nosso aluno. Eu sou a educadora desse aluno. Qual vai ser o caminho que eu vou fazer para me comunicar com ele? Se eu estou tentando um caminho e não está dando certo, eu preciso estudar, eu preciso buscar, eu preciso pesquisar como que eu vou fazer para trabalhar com esse aluno. Porque, às vezes, a gente não consegue, mas eu não consegui alcançar esse aluno. Vamos buscar outro caminho. Não podemos passar 2, 3, 4, 1 ano com um aluno sem saber quem é esse aluno. Então, nós precisamos ter esse vínculo com essa criança, com esse estudante, para que ele possa se desenvolver, tá? Mas, assim, o que não é verbal, é fácil você conviver com uma criança que não é verbal e é muito fácil, eles vão dando tantos sinais para você que você, às vezes, a leitura é até melhor do que com um verbal. Porque é muito mais fácil de entender. Você vai se capacitando tanto, porque o meu não é verbal. E assim, nós sabemos tudo. Até quando ele está com calor, a gente consegue entender tudo. Porque assim, a convivência, se você querer assim, entender a criança, é muito assim, gratificante, sabe? Assim, quando você consegue atingir todos os potenciais assim, com ela depois, assim, e é muito mais fácil do que com o verbal, porque o verbal, às vezes, não fala coisa com coisa, às vezes não fala as coisas assim bem claras e a gente não consegue decifrar muitas vezes. Isso aí, tem que ter o canal de comunicação. A gente tem que ter um canal de comunicação com quem nós estamos ensinando. Pode ser o aluno que for. Todo ser humano tem o seu canal de comunicação. O bebê, quando nasce, ele não fala nada, mas ele chora, e quando ele chora, a mãe sabe se ele quer mamar, se ele está com dor. Então, é canal de comunicação, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos para a flexibilidade cognitiva, inteira. Então, nós já falamos um pouquinho sobre essa rigidez, né, que ele tem ali na questão cognitiva. Essa rigidez do TEA, a gente sabe que prejudica essa mudança instantânea. Então, por isso mesmo que eu estou orientando vocês sempre conversar, sempre pegar esse aluno e falar as regras, ele precisa saber as regras da rotina que vai acontecer. Então, estejam conectados. Você trabalha com educação especial, tem que estar conectado. Você precisa saber
vai ter aula de tal coisa, ó, essa semana é a Semana da Pátria, vai ter isso, olha, está acontecendo isso, vai ter contação de história. Você tem que estar conectado com o que vai acontecer na escola, porque você é o canal para passar muitas vezes isso para o aluno, porque ele precisa disso com antecedência, para ele organizar o plano de trabalho dele, porque, como eu falei para vocês, não tem plano B. Gente, me ajuda! Não tem plano B, não tem plano B, só tem plano A. Então, vocês têm que estar passando para eles ter formulado certinho esse plano A, porque senão não vai dar certo, tá? Muito bom. A definição e as estratégias. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre estratégias. Pensando em estratégias, o nosso aluno autista tem uma palavra bem bonitinha aqui embaixo, ó, que eu grifei no meu. Quem consegue ler essa palavra para mim, estrangeira, aqui bonitinha? Isso, leia bem alto aí, professor, porque eu vou enrolar a língua. Scaffold, essa palavra chique, é um estudo que tem um estudo inteiro em cima do scaffold, que está lá na maior faculdade dos Estados Unidos. Quem sabe qual é a maior faculdade dos Estados Unidos? Isso, fala alto aí, professor, que eu também vou enrolar a língua. Eu deixo aí, Roger. Então, essa faculdade aí mesmo que o professor falou, aí, do nome bonito, ela fez um estudo sobre a educação especial e ela vem trazendo para nós que o aluno da educação especial, ele precisa do scaffold, que é o andaime, tá? Então, ele tem em volta dele um andaime. Esse andaime não é qualquer andaime, não. É um andaime de prédio. Vocês pararam já quando tem que construir um prédio, olharam para cima do prédio? O prédio se constrói sem andaime? Não. Tem que ter um andaime para construir, não tem? Sim. Se não tiver um andaime, o prédio desmorona. A estrutura do prédio, ela só dá certo por conta desse andaime, da forma que esse andaime é construído. E depois que o prédio ficou pronto, vocês já olharam para cima do prédio? E vocês viram o andaime em volta do prédio, depois que o prédio foi construído? Porque o andaime sai, né? Na educação especial, nós trabalhamos com andaime, mas na intenção de um dia esse andaime cessar na vida do aluno. Então, você, prof, hoje, você está ocupando uma função de um andaime na vida do teu aluno. O teu aluno é um prédio em construção, e você é o andaime desse aluno. Você é parte desse andaime. Então, o teu trabalho está ajudando a estruturar esse prédio. Dentro desse andaime que você vai precisar de outras partes de andaimes. Família é andaime, professor do ensino regular é andaime, tá? Uma metodologia diferente que você tem que adotar é andaime. A Karine falou para mim que o aluno dela aprende através de quebra-cabeça, que o foco dele é quebra-cabeça, né? E eu falei para ela tentar alfabetização através dos quebra-cabeças. Esse é um andaime, tá? É um andaime para esse aluno, e depois que ele tiver alfabetizado, ele vai ler, mas agora ele precisa de estratégias diferentes para ser alfabetizado. Então, tudo que nós fazemos em volta da educação especial, nós fazemos como se fosse andaime, que pode ser que amanhã ou depois de amanhã já não precisa mais. Então, vamos supor que eu tenho um TEA lá e ele não consegue pegar no lápis, tá? Ele não tem aquela pressão aqui no lápis. E aí você vai, pega uma espuminha lá de piscina e faz uma adaptação no lápis, para ele conseguir segurar esse lápis. Isso é um andaime, tá? É uma tecnologia assistiva que se chama, que é um andaime para esse aluno conseguir fazer algo sozinho no futuro, tá? Ou mesmo, de repente, ele vai ter que usar a vida toda um adaptador. Mas são andaimes que são fundamentais para o desenvolvimento desse aluno. Estou na educação especial. Eu não vou ter a mesma visão do professor do ensino regular, porque o professor já está tendo essa visão. A minha visão tem que ser uma visão fora da caixa, tá? Eu tenho que olhar e entender fora da caixa, porque eu tenho que fazer proposta para o professor para esse aluno desenvolver. Eu tenho que chegar e falar, professor, ó,